2 Reis, capítulo 19, verso de número 1 até o verso 3. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, : este dia é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Este dia é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Pai querido e amado, nós abrimos o teu livro. Queremos parar agora toda a nossa atividade humana para estarmos cônscios e ávidos para ouvir a tua voz. Repreendemos da nossa mente o espírito de distração e dispersão. Trazemos cativo todo o nosso pensamento em obediência à tua palavra. Oramos para que o homem não fale de si mesmo, mas que o teu Espírito fale ao nosso coração e corrija-nos nestes dias difíceis e maus, dias de angústia, dias de uma disciplina do Senhor sobre as nações e sobre a igreja. Mas que sejamos humildes em acatar e acolher a tua palavra e saiamos desta reunião edificados e consolados por uma palavra de esperança da parte do Senhor, a tua igreja que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Essa é uma das histórias longas de todos os reis de Israel, de Judá. Hoje nós vamos interromper o nosso estudo de Hebreus para trazer uma palavra a você diante de todo esse cenário que nós temos vivido como Brasil nos últimos 4 anos. A economia não tem estado bem. A população brasileira não tem segurança em lugar nenhum. A crise moral se instala a cada dia. O Estado cada vez mais ineficiente e toda a sociedade e juntamente a igreja temos sofrido e vivido dias de angústia. A morte da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro só vem demonstrar a ineficiência do Estado, a ausência total de segurança. Esse é o cenário do ponto de vista clínico da sociedade brasileira. Mas também existe o cenário trágico das igrejas do Senhor na terra do Brasil. Tem faltado alimento nos púlpitos. As ovelhas andam inquietas, agitadas de um lado para o outro, buscando alguma novidade, mas a novidade só é uma, a palavra de Deus, que tem sido rara nos cultos ao Senhor. O espetáculo, o show, o entretenimento, as piadas nos púlpitos é o que tem sido visto hoje no cenário nas igrejas. A vaidade, a futilidade, as bobagens que são pregadas e as teologias totalmente desprovidas de Bíblia e do próprio consenso da história. Os dias de Ezequias não eram dias diferentes dos nossos. O caos está instalado sobre a nossa nação. O profeta Isaías traz uma palavra ao rei Ezequias no trono. E a metáfora que ele vai usar é uma metáfora de uma mulher grávida que está grávida com dores de parto para dar à luz. Há toda uma expectativa de ver um filho nascer em detrimento de uma gravidez.
E por incrível que pareça, na alegoria do profeta, é que algo que está para acontecer da parte de Deus naqueles dias que logo depois viriam dias de avivamento, dias de um reinado glorioso de Ezequias. Ele se assenta no trono, Deus o exalta no poder, no trono de Israel, de Judá, e tudo aquilo que outros reis não haviam obtido êxito em um momento singular na história. Jerusalém, que estava debaixo de um ataque de guerra para ser destruída radicalmente. Até a menção de Jerusalém não é algo diferente para nós. Deixando de lado as considerações do Donald Trump sobre Jerusalém. Deixando de lado as considerações do governo do Trump, de tudo aquilo que ele tem de medidas de governo desde quando tomou o poder. Uma palavra que ele deu, apenas de voltar a colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, que sempre foi a capital de Israel e que desde 1980 a ONU não reconhece a capital de Jerusalém, a cidade como capital, mas foi a ONU que reconheceu em 1947 o Estado de Israel. Em 1980, todas as nações da terra tiraram, por ordem da ONU, as embaixadas de Jerusalém para Tel Aviv. E essa passagem que vamos ler agora é um cerco de um grande país chamado Assíria, um dos maiores impérios do Velho Testamento, dos dias antigos, dos tempos antigos, que ousa entrar em Jerusalém e destruir Jerusalém. Quando nós não conhecemos a história, nós não entendemos os propósitos de Deus também. Se Jerusalém fosse destruída, Maria e José não estariam em Jerusalém para consagrar o menino Jesus. Se Jerusalém fosse destruída, o Messias não viria. E diz a Bíblia que esse rei escreve uma carta. E nessa carta ele manda um dos seus generais, Rabsaquer, dizer com palavras duras do intento do rei da Assíria atacar Jerusalém, destruir Jerusalém e invadir a nação de Judá e erradicar a nação de Judá. Esta palavra de hoje, ela também vai nos levar para outros cenários em breve. Uma das últimas guerras, e a última que acontecerá, que precederá a vinda do Senhor, é uma grande batalha das nações por Jerusalém. Satanás tentará destruir o povo judeu de uma vez por todas. Satanás tentará destruir a igreja, como já tem tentado com o Estado Islâmico, de uma vez por todas. E seu alvo não é Roma, Nova York e nem Paris. Seu alvo, à luz de Zacarias 14, Zacarias 12 e Apocalipse 19, é juntar as nações para destruir a nação de Judá, de Israel e de Jerusalém nos últimos dias. Mas assim como Deus naquele dia levantou Ezequias, e de uma forma sobrenatural trouxe livramento a Jerusalém, e aquele imperador que ousou entrar em Jerusalém, nem os pés ele conseguiu colocar. E a Bíblia diz que Deus o fez voltar para outro caminho. A Bíblia diz que um anjo que Deus enviou, essa história é única, um anjo. E não foi um anjo qualquer, é anjo com A maiúsculo, teofania. Anjo com A maiúsculo é Deus mesmo em forma humana que entra em Jerusalém e mata em um só dia, do lado de fora de Jerusalém, 185 mil soldados valentes da Assíria. E quando o profeta está trazendo essa palavra, é dia de angústia, é dia de disciplina,
É dia de opróbrio, é dia de vergonha, porque a nação inteira está vulnerável e não se encontra homens e mulheres dispostos a dar a luz aos projetos de Deus. A criança está para nascer. O filho está para ser gerado. Algo de Deus que Deus quer fazer na terra, na igreja, e de grande colheita de almas entre as nações, Deus requererá de mim e de você em dias difíceis como esse, dias de angústia, dias de opróbrio, dias de disciplina na economia brasileira. Dias de desemprego, dias de crise moral, dias de ideologias que se contrapõem aos valores de Deus, aos valores da palavra. Essa guerra que Ezequias vai travar com o rei da Síria e vice-versa, é uma guerra de batalhas na mente. E essa carta vai trazer um conteúdo de uma afronta moral, uma afronta a Deus, uma afronta de ideologias, de argumentos, para mostrar a Ezequias que ele não confiasse no Deus dele. Que ele não se assustasse com o que ele, o rei da Síria, iria fazer, invadir e destruir. Diz o verso 19, Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? O que é que ele está perguntando? É o rei da Síria dizendo para o rei Ezequias, rei de Judá, e essa pergunta está vindo a mim e a você nesses dias. Vocês estão confiando em Deus? Essas perguntas vão tomar proporções grandes nos últimos dias. Porque quando as crises e os problemas começarem a chegar e aumentar, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão perguntar para mim e para você, o que é que vocês estão perdendo tempo? Cadê o Deus de vocês que não resolve nada? Ele está colocando em dúvida a confiança em nosso Deus. Verso número 20, bem posso dizer que eu te conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em que pois agora confias para que te rebeles contra mim. Percebam aqui, se você quiser anotar, que essa primeira batalha é uma batalha de palavras. A grande batalha hoje não é batalha física. O que o diabo tentou fazer nos primeiros 4 séculos da igreja cristã foi matar cristãos lá no Coliseu Romano, na Arena Romana. Hoje, a investida das trevas é nos matar na alma e no espírito. É paralisar a nossa mente. É paralisar o nosso coração, é colocar em nosso coração dúvida acerca de Deus, incredulidade em relação a Deus, questionamentos em relação a Deus, perguntando a mim e a você, como é que você confia em Deus se o teu parente está morrendo de câncer? Como é que você confia em Deus se a tua despensa está vazia? Essa é a pergunta do diabo nas nossas cabeças. Infelizmente, as pessoas pensam aí fora que o diabo é chifrudo, vermelho e garfo tridente. Eu te garanto que ele é pior do que isso, mas ele não é isso. Sua missão é ímpar. Sua missão é trabalhar na humanidade para levantar uma parte da humanidade rebelde contra Deus. A missão de Satanás também é entrar em nossa razão e deturpar os valores e os princípios de Deus em nossa cabeça. Muitas vezes nós ficamos impressionados com a morte dessa mulher vereadora, que é triste ver esse cenário e a forma como ela tão nova perdeu a sua vida. Mas quais são as ideologias que também ela defendia? Quais são os valores que ela também abraçava? Como é o estilo de vida da pessoa? Nada
justifica o que foi feito. Nada. Não existe só mulher negra pobre, existe mulher branca também pobre. Mas quando nós começamos a tomar referências, valores de pessoas que até se tornam mártires, eu preciso olhar a vida dessa pessoa na perspectiva do olhar de Deus. Martin Luther King era pastor da Igreja Batista e foi ele quem disse nos Estados Unidos, na Guerra Civil, I have a dream, um sonho de ver uma nação livre e unida, independente de cor. Mas quando nós olhamos hoje para uma sociedade que não tem mais parâmetros, que não tem mais valores, e de uma sociedade como a nossa, que deturpa os valores, é dia de angústia, de opróbrio e de vergonha. E Deus continua dizendo: quem está disposto nestes dias maus ter forças para dar à luz os meus propósitos e os meus desígnios? Somos covardes muitas vezes. Aceitamos as conveniências. Aceitamos as propostas de Satanás na nossa cabeça, quando ele coloca na minha mente, na sua mente, na minha cabeça, as ideias, os valores. E nós vivemos hoje numa sociedade que o que durante 1900 anos de cristianismo, valores morais foram preservados, em menos de 50 anos, esses valores se tornaram líquidos e desintegrados. O profeta Isaías disse: ai daqueles que o bem chamam de mal, e ai dos que chamam o mal de bem. Ai daqueles que distorcem a justiça. E ninguém se iluda, a nossa confiança em Lava Jato não está no judiciário, porque até mesmo dentro do judiciário existe a corrupção do coração do homem, porque a corrupção não está no executivo, não está no legislativo, não está no judiciário, não está nos púlpitos e nas igrejas, está no coração do homem. E a grande batalha que se levanta hoje contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, nas empresas, é ideologia. Não é só ideologia de gênero, é ideologia de política. A nação ficou dividida nos últimos 4 anos entre PT e PSDB, se esfaqueando, matando uns aos outros por causa de ideologias políticas, como se a esperança do país estivesse em ideologia política. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Em todos os partidos podem ter gente boa, pode ter ideologias boas, alinhadas com os princípios de Deus, mas nós não podemos estar atentos aí a partidos, porque até mesmo após a eleição, o outro candidato que ficou no segundo turno demonstrou ética zero em relação a toda a cobrança da outra candidata eleita presidente, para mostrar à nação que é dia de disciplina. Para mostrar à nação que não é Lula, não é Dilma, não é Temer e não é nenhum outro político. Deus pode nos dar um homem que ainda que não o conheça, porque se o povo dele, que se chama pelo seu nome, se orar, se humilhar e buscar a sua face, ele perdoará os pecados do Brasil, sarará a nossa terra, e Jeremias diz, nos dará governantes que temam a Ele. Nossa esperança não está em partidos. E a nação está enfrentando ainda hoje, apesar do Temer no poder, as coisas amarradas, a economia travada, as coisas não andam, porque é dia de disciplina. Por outro lado, nós vamos ver a guerra da ideologia. É guerra na mídia, é guerra de ideologia política, é guerra de ideologia de sexo, é guerra de ideologia econômica, é guerra em todos os sentidos, na cabeça, nos discursos, na televisão, nos jornais. E além disso, tudo que ouvimos, se nós não tivermos um crivo, nós terminamos tomando a mentira por verdade.
Versículo 21, ele começa a dizer: você confia no Egito, esse bordão de cana esmagada. Olha o orgulho dele. Ele começa a dizer: por que você vai confiar no Egito, Ezequias? Mas quem disse que Ezequias foi buscar no Egito? O qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Em outras palavras, ele não tem vocabulário refinado. Ele chama o Egito de cana quebrada. Versículo de número 22. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus. Isso é o conteúdo da carta. Deus não é aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém. Ele está dizendo a Ezequias: por que vocês vão confiar no Deus de vocês? E ele faz a propina. E é isso que tem manchado o nome do Evangelho em muitas igrejas. Você precisa entender que a história da igreja durante 4 séculos, do primeiro ao quarto, a igreja só recebia chicote e ela crescia. E na hora que a igreja se corrompeu com o poder político romano, se casou com o Estado de Roma e o imperador passou a ser o chefe da igreja sem nenhuma conversão, a política, que não é lugar de corrupção, porque a corrupção não está na política e nem mesmo a corrupção está na igreja. A corrupção está no coração do homem, que não é quebrantado. Mas a igreja não pode fazer o que o rei da Assíria vai dizer a Ezequias: eu vou te dar uma propina. Eu vou te dar algo. Veja o versículo 23, eu dar-te-ei 2.000 cavalos. Acho que o Temer gostaria da mesóclise aqui. Dar-te-ei 2.000 cavalos, e se de tua parte achares cavaleiros para os montar, empenha-te, vem com meu senhor, vem com meu rei. Ele está dizendo: Rabsaqué, faz aliança conosco, nós vamos te dar um terreno para o pastor Fernando construir a igreja. Ah, você vai dar o terreno e os votos. Você vai querer também voto cabresto? Você vai querer voto de coronelismo? Você vai querer se empenhar nessa aliança corrupta, podre, vil? Ezequias, em nenhum momento, vai abrir a sua boca. Aqui está um segredo para você. Quanto mais você estiver enfrentando na sua semana ameaças, palavras no ouvido, na mente, verborragia de boca. Tem gente que não fala para você, mas diz por outros meios. E começa a te fazer ameaça, começa a questionar o teu Deus, começa a argumentar. A receita de Deus para Ezequias: xarape, cale a boca, fique calado, eu vou pelejar por vocês. Não perca tempo usando o púlpito para falar e dar respostas a pessoas que querem argumentar acerca da nossa fé. Deus se torna mudo. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? A verdade estava na frente de Pilatos. Jesus não respondeu absolutamente nada. Capítulo de número 18 ainda, verso 24. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores, dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Em outras palavras, você não vai dar conta, você vai morrer. Você não pode nem fugir aí, você não pode nem resistir diante de um exército pequeno. Imagine o nosso exército. Eu não sei se você está entendendo. A guerra está se intensificando na batalha na mente, dizendo coisas que vai dar tudo errado na sua vida. Uma das coisas mais tristes que eu acho é lidar com um crente pessimista. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo. É até chato ficar perto dessa pessoa.
Mas aqui é alguém que está do lado de fora, é um ímpio, é um homem do mal, jogando na mente de Ezequias, o rei, a liderança, para dizer, não vai dar certo, esqueça, olha, acabou, a tua empresa quebrou, fechou, faliu, já comece a comprar aí o caixão que você vai morrer. Essa imagem começa a vir, as pessoas já começam a ver a Polícia Federal na sua casa, a Receita Federal já começa a ver o caos. E aí o pior não é isso, o coração começa a entrar em taquicardia. Quem já teve taquicardia, uma vez eu tive uma crise e eu disse, eu queria segurar o coração, porque não parava. E aí, não adianta, porque o coração é inervado involuntariamente, esse batimento é involuntariamente pela cadeia do parasimpático. E eu fazia, para, ele não para. E aí vem o Rivotril, vem o Lexotan. E os anos passam. E eu fico nesse círculo vicioso. E as imagens, e as palavras, e as conversas. E você sabe que tem pessoas que elas guardam as palavras, as imagens da sogra de 1980. E você começa a trazer as imagens negativas, as imagens pessimistas. Você já vê a sua empresa fechada, lacrada e tantas coisas. E é essa batalha que Ezequias está sofrendo. Sabe por quê? Porque em nenhum momento há uma guerra física. Em nenhum momento o ataque da Assíria físico acontece na terra de Judá. Não houve guerra física. Foi guerra de palavras. Será que você tem vivido hoje, pelo menos eu, percebo o nível de guerra? Vá falar qualquer coisa nas redes sociais, seja ousado, né, pelo mal e coloque uma palavrinha diferente, só a palavrinha ali no Facebook e veja lá o que vai acontecer minutos depois. Se arvore hoje a colocar em Instagram, WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, o que você pensa, o que você acha. Não entre na área do inimigo de usar guerras de palavras. Sabe qual é a melhor resposta? Silêncio. Não responda. Sabe qual é a melhor resposta? Ore e deixe o Senhor pelejar. E a guerra continua, no versículo 25, ele vai afrontar Deus. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, Yahvé, olha, ele está dizendo que Deus falou para ele, para o rei da Síria, que Deus usaria ele para destruir Judá. Deus não falou para ele que ia destruir. Deus falou para ele que ia usar a Síria para disciplinar Judá. Isso está em Isaías capítulo 10. Deus falou, eu vou usar a Síria para corrigir o meu povo. E essa palavra muitas vezes me faz entender o seguinte, você é capaz de entender que Deus está usando o governo corrupto que está no nosso país, governo após governo. Será que você é capaz de reconhecer que a economia, a bancarrota, travada, talvez não seja a disciplina de Deus corrigindo a nação? Deus usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos. Deus está usando essa crise toda que estamos vivendo para buscarmos mais a Ele. Deus está usando esse governo corrupto, um candidato à presidência da República que insiste, através de um ato de cinismo, a afrontar a justiça, e o que dá em nosso coração é a tentativa de fazer justiça própria, mas Deus deixa que pessoas façam isso com esse cinismo em nossa frente, para mostrar a nós brasileiros o quanto corruptos nós somos. Para nós olharmos para essas pessoas e enxergarmos através deles nossas misérias, nossos erros. Deus às vezes permite até uma liderança de púlpito nas igrejas, uma liderança corrupta para tratar o rebanho.
Porque se você não sabe, existem púlpitos sérios e existem ovelhas sérias, mas o contrário é verdadeiro. Existe uma liderança corrupta também e existem ovelhas que não são ovelhas, são bodes e carneiros, porque bodes e carneiros comem até copo descartável como comida, mas ovelha só come comida seletiva. A corrupção não está apenas no púlpito. A corrupção também está no coração de ovelhas que não sabem o que querem e que estão com comichão nos ouvidos, como disse o apóstolo Paulo, procurando pregadores que falem o que elas querem ouvir. E quando elas começam a ouvir o que elas gostam, e quando a liderança se vende a esse viés mercadológico, a batalha da mente foi ganha pela Síria. Mas quando nós olhamos todas estas coisas pelo crivo da palavra, maior é aquele que está em nós, que nos dá discernimento, do que aquele que está no mundo. Capítulo 18, ele continua a fazer as ameaças, mas Rabsaque, verso 27, ele respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras, a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas? Ele está dizendo o seguinte: essa cartinha que eu estou mandando aqui do rei, né? Vamos pegar aí o Putin, que hoje é eleição lá na Rússia, e parece que vai ser eleito de novo, 80% de votos. O rei da Síria está dizendo lá para Ezequias: ó, não é só para o rei não, é para todos os soldados. Sabe o que é isso? Amedrontar o povo de Deus. Às vezes nós estamos aqui pregando a palavra, meus queridos. A pessoa estacionou o carro aqui em frente, mas colocou na guia alta. Alguém vem de lá dizer para nós que tem que tirar o carro. Não tem que tirar o carro. Se o carro está na guia alta, vai ficar. Mas a pessoa não quer que o carro pare em frente à casa dela. E o que o inimigo quer? Tirar a pessoa, que às vezes fica chateada, vai embora e vai para casa e não quer voltar para o culto. E foi o que aconteceu. E eu falei: chama a Indec. A Indec veio e falou para a pessoa: se a senhora questionar, a senhora é quem vai ser multada, porque o carro está na guia alta. Quem falou não fui eu, foi o guarda da Indec. E eu vou dando ouvidos ao inimigo, eu vou dando ouvidos às estratégias do inimigo, e eu vou me movimentando. Não, eu já fui convidado até para conversar com a pessoa no banheiro da casa dela. Primeira e última que eu vou, para medir decibéis. E a resposta foi eu na lata. Por que a senhora não reclama quando os terreiros fazem os despachos aqui à meia-noite que incomodam a vizinhança e a senhora não abre um processo policial? Por que a senhora não reclama? Por que não reclama quando a Praça Arautos da Paz tem barulho até 1h da manhã, com show, com música, ao som, nos maiores decibéis? Eu não vou entrar nessa guerra. A guerra não é minha, é do Senhor. E nós não quebramos a lei. A lei diz é até às 10 horas da noite. Não é para fazer mais barulho. Ponto final. A lei diz é até aqui. E se o carro está aqui e aqui está a guia baixa, não vai ter. Mas o que é que o inimigo quer? Nos deixar, a mim, revoltado, irado, para sair do púlpito, para tirar os pastores, tirar as ovelhas, para brigar com ela, para discutir com ela. Está repreendido, porque Ezequias vai nos dar a receita agora. Ninguém fale nada. Não abram a boca. E diz o texto no versículo 28, então Rabsaque se pôs em pé. Meus irmãos, ele falava aramaico. Sabe o que ele vai fazer? Ele é estrategista. Ele começa a falar em judaico. Ele fala a língua dos judeus, o hebraico. E ele começa a falar para que o povo entendesse na língua dele.
Versículo 29, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Em outras palavras, não confie no Deus de vocês. Versículo 31, ele diz: não deis ouvidos a Ezequias. Olha o que ele está fazendo: jogando o povo contra a liderança. Não dê ouvidos a esse rei, não. Não dê ouvido ao pastor, não. Não dê ouvido, é um bando de loucos. Não dê ouvido. E a quem você vai dar ouvido? Capítulo 19, ele diz: não deis ouvidos, verso 31. E ele fala no 31, faça as pazes comigo, vinde para mim, comei. Como ele quer que nós façamos as pazes com o sistema deste mundo? Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, a terra de cereal. E ele diz no verso 32, no finalzinho, para os soldados: não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Ele começa a afrontar a Deus dizendo: você está confiando no Deus de vocês? As outras nações confiaram nos deuses delas e elas perderam. Vai ser assim com vocês. Veja no versículo 34, aonde estão os deuses de Ramate, de Arpade, aonde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Irvo? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Deus de vocês possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Agora você vai ler em voz alta qual foi a atitude do povo e qual foi a recomendação do rei. Vamos? Calou-se, vamos todos, porém o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Hoje de manhã você vai sair daqui com uma lição de casa. Não responda nada à guerra de ideologia. Não responda nada à guerra de palavras. Não responda nada à guerra da mente em relação às pessoas quando elas te questionarem. Corra para Deus. Dobre seus joelhos. E o mais importante agora, ele diz, versículo 37, finalzinho: vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas. Sabe o que é isso? Jejum. Vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas. O que é isso? Jejum. Capítulo 19. Vamos ler? E tendo o rei Ezequias, aí sim você vai entender por que eu preguei com essa palavra. Tendo o rei Ezequias, vamos, ouvido isto. Pergunte aqui, isto o quê? O que é que ele ouviu? As ameaças, as palavras de guerra na mente. Tendo o rei Ezequias ouvido, vocês marcaram aí? Isto o quê? As batalhas na mente, as batalhas ideológicas. Queridos, eu vou fazer o que uma médica otorrino aqui no Day Hospital disse para mim. Ela disse com um ar de pessimismo: eu não sei o que será da futura geração. Eu, como médica, que tipos de médicos eu terei que vão cuidar de mim na minha velhice? E ela começou a mostrar para mim como é que as secretárias dela escrevem, mandando para os clientes de classe média e classe alta: você, VC, tem TM, uma consulta CLTA, amanhã sem assento no tio. Aí ela disse: minha filha, vamos melhorar essa escrita. Escreva a palavra toda. A letra... como é que chama? Discursiva, não. A letra... Tem um termo que a gente usa na pedagogia, esqueci. Por extenso, vai escrever por extenso. Ok. E aí ela escreveu: você, 2 S's. Tem acento circunflexo. Minha filha, acento circunflexo é a primeira pessoa do plural. Eles têm. O último e nós. Aliás, eles têm, a terceira do plural. Eles têm. E ela colocou: você tem uma consulta amanhã.
Aí colocou amanhã, ao invés de tio, colocou acento circunflexo. Piorou. Ela até falou, acho melhor escrever no WhatsApp mesmo, como estava antes. E essa sociedade que está sendo levantada é uma sociedade alienada, que não conhece gramática, que não conhece retórica, que não conhece filosofia, que não tem base crítica, que não tem um senso de crivo. E tudo o que eles ouvem, armazenam e aceitam. E o que aceitam hoje, amanhã já não aceitam, porque nada é absoluto, tudo é líquido, tudo é flexível. E essa sociedade que vivemos, ela está muito tendenciosa a enrendar-se e ser engodada por essas grandes batalhas que virão nos últimos dias. É só você assistir o Jornal da Noite, pegar o Jornal da Band, 7h20, depois assistir o Jornal Nacional, 8h30, 9h10 termina. Assista o Jornal da Cultura. A cultura vai mostrar a notícia digerida, criticada por um historiador, um cientista político, para que todas as coisas sejam digeridas e analisadas por um ângulo de 360 graus. E não apenas uma visão unilateral. Esta sociedade que está vindo aí, ela não sabe ter o crivo. A cosmovisão desta sociedade é pequena, é medíocre. E é mais fácil ser engodada, enganada e enredada. E que Deus guarde nossos netos, nossos filhos, nossas crianças e guarde a presente geração. Quero concluir dizendo o que foi que Ezequias fez. Ele ouviu isto. Ele não foi para a universidade brigar. Ele não escreveu no Correio Popular. Ele não foi para as páginas amarelas da Veja. Ele não foi escrever no editorial da Folha de São Paulo e do Estadão. Ele rasgou as suas vestes. Verso 1. Pano de saco, jejum. E entrou na casa do Senhor. E quando o profeta Isaías tomou ciência, ele traz uma palavra para o profeta Isaías, para o rei Ezequias, através do profeta Isaías. Verso 3, assim diz Ezequias, vamos ler. Dia é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. O que é que o profeta está dizendo? As pessoas estão frágeis e vulneráveis. A nação está em estado de calamidade. O povo de Deus está amedrontado. É dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio. E veja o que diz no 4. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque. É a profecia de Ezequias, de Isaías. A quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e ele repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações, leiam agora, pelos que ainda subsistem. Se você está aqui hoje de manhã, eu quero dizer que Deus está te chamando para ser um desses que vão sobreviver, subsistir, e que não vão se deixar levar pelo cenário trágico do medo, da angústia, da perplexidade, da depressão, do pânico e da angústia. É daqui para pior, mas Deus pergunta, quem hoje, dos que subsistem, vão se levantar para ter forças, para dar à luz os desígnios de Deus? Deus conta com você. Deus conta você na sua família, na sua casa. Você pode dizer, eu também estou sofrendo isso. Eu também estou sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. O que é que dói mais? É uma pancada física ou uma pancada moral? O que é que dói mais? É uma palavra que você fala ou é alguém expor sobre você em YouTube, em redes sociais e dizer mentiras e calúnias? E os últimos dias serão dias tão difíceis, como já estamos vivendo.
E que se nós não tivermos uma estrutura tal em Deus e não encontrarmos forças nele, não subsistiremos. Mas Deus está dizendo: os que restaram dos que subsistiram, conte com eles, mande eles levantar orações, intercessões. E saiba, Ezequias, Deus ouviu as palavras da ameaça. Ele pelejará por vocês. O melhor vem agora, versículo de número 6. E Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, falando para Ezequias, e é Deus falando para mim: não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. O camarada mandou carta, se fosse nos dias de hoje, mandou no Estadão, mandou na Folha, mandou no WhatsApp, mandou no Facebook, mandou cartas de ameaças, gritou, falou, mas não encostou um dedo, porque nem sequer Deus deixou entrar na cidade de Jerusalém. O que é que o inimigo está querendo destruir você? Mostrar um cenário trágico de uma coisa que só está sendo feita aqui. E se você hoje cortar com a palavra de Deus essas imagens e decidir confiar nele e não dar ouvidos a essas guerras ideológicas e caminhar na terra e ser fiel a ele, e buscar nele forças para salvar sua família, sua casa desse engano, Deus nos dará vitória e êxito. Eu concluo, você vai ler essa palavra no capítulo 19, vamos ver como foi que eles morreram, versículo 35 do capítulo 19. Fiquemos de pé. Pastor Nário vai chegar, segundo Reis 19, 35, diz assim: então, naquela mesma noite, vamos... saiu o anjo do Senhor. Quantas Bíblias tem em maiúsculo? Sabe quem é o anjo? Jesus. Ele não tinha vindo ainda, mas é uma manifestação teofânica. Uma visão de Deus em forma humana como o anjo do Senhor com A maiúsculo. Ele vem no arraial dos assírios, quantos? 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. E retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria. Vamos, se foi e não entrou em Jerusalém, ele não entrou. Voltou, ficou em Nínive, e sucedeu que, estando ele a adorar na casa do Deus dele, Nisroque, Adrameleque e Sarezé, o nome dos seus filhos, leiam, o feriram a espada, fugiram para a terra de Ararat. Só até aí. Deus destruiu o inimigo de Judá. Mas que batalha é essa que tem a ver conosco? Se você ler depois, Deus vai exaltar a história de Ezequias. Vai colocá-lo no trono. Ele será rei. Jerusalém vai gozar de grande paz. E a grande batalha naquele momento era contra a cidade de Jerusalém. E além disso, a grande batalha era deixar o povo desanimado, deixar o povo oprimido e angustiado, sem uma palavra de esperança. Quero que você medite comigo nesta palavra. Vamos dizer comigo: este dia é dia de angústia. Vamos, angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Deus está querendo dar à luz. Não é os nossos sonhos, não. Isso aí é pensamento de autoajuda. Deus quer dar à luz os projetos dele, que são melhores do que os nossos. Deus quer dar à luz, sabe o que é que ele quer dar à luz? Não é carro nem casa. Deus quer dar à luz salvação de seus familiares. Pessoas que estão deprimidas, em pânico, amedrontadas. Pessoas que não conseguem sair do Rio de Janeiro para ir na igreja com medo da violência. O inimigo quer nos fazer parar. Os ladrões nas ruas e nós presos dentro de casa. É o que o inimigo quer.
afrontar a mim e a você, com tudo que nós estamos assistindo e ouvindo para dizer, ó, não dá, agora tem que fazer culto em casa. Não. E Deus está perguntando, quem vai se levantar hoje para dar forças, ter forças e dar a luz aos projetos dele? Quem sabe você está vivendo aqui esse texto, angústia, opróbrio e disciplina. Eu acredito que todos nós estamos. Mas Deus está nos chamando aqui para o altar